pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores! Esse é o primeiro videocast do Pato Fáustico e a nossa intenção aqui é trazer leituras sobre literatura, HQ, cinema e outras coisas afins. O meu nome é Lucilene Ribeiro. Eu sou o Daniel Barros Santos. E hoje a gente vai falar aqui sobre duas obras, né, especificamente. O Daniel vai falar sobre o Liberdade, o romance Liberdade, de Jonathan Franzen. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre uma HQ lançada recentemente, inclusive o último volume, que são 4 volumes, está nas bancas ainda, né, que é o João das Fábulas. Captou. Bom, vamos começar então pelo Jonathan Franzen, por favor, se puder segurá-lo por um instante. O Jonathan Franzen é o cara do momento na literatura ocidental. O cara foi indicado pela Oprah Winfrey no programa dela, o cara foi capa da Time, o cara esteve na lista dos melhores livros do século, inclusive The Guardian disse que esse aqui, Liberdade, é o melhor livro do século. Então, na realidade, a gente escolheu o Jonathan Franzen por causa, né, de toda essa aura de sucesso que está envolvendo o livro, e porque, na realidade, uma das propostas do programa é justamente trabalhar com todas as gerações de literatura, tanto as novas quanto os clássicos, aquelas mais antigas. Hoje a gente vai começar com esse. Primeiro, esse livro trata do quê? Ele acompanha a saga de um casal, que são os Berglands, né, o Walter e a Patty, e um amigo deles, o Richard, que é um músico de rock, e que vai acabar a consumar uma espécie de um triângulo amoroso numa saga familiar que vai contar aí as últimas gerações da sociedade norte-americana. O nome do livro não é à toa, né? Uma das temáticas principais é justamente isso, explorar todas as formas de liberdade. Desde a liberdade sexual em todos os níveis, a personagem Patty, por exemplo, sofre um pseudo-estupro no decorrer do livro. Liberdade política, que eles discutem todas as rinhas entre republicanos e democratas, enfim. Liberdade artística, um dos personagens é um artista, o roqueiro Cat, e na realidade isso acaba permeando o trajeto desse espaço que é familiar, mas que também é o espaço de uma geração. Isso é um dos pontos mais fortes do livro, assim, ou seja, a questão do que é individual e do que é geracional, né, do que é do espaço público. Né. Não é à toa que o livro começa com a opinião dos vizinhos, o que os vizinhos sabem sobre a família. Imediatamente o narrador, né, que é em terceira pessoa, né, nenhum personagem que conta essa história, ele acaba cumprindo esse desejo dos vizinhos e entra em todas as intimidades possíveis não só do casal, como dos filhos que eles terão ao longo do enredo. Bom, isso não é nenhuma novidade, né? A literatura americana ela tem um histórico, a norte-americana ela tem um histórico de textos desse tipo. A gente tem o Steinbeck nas Linhas da Ira, que segue uma saga familiar para contar uma época específica da sociedade norte-americana. A gente tem o Faulkner, que talvez seja um dos mais impactantes, que segue lá os Compsons, né? A gente tem o Sonho e a Fúria, a gente tem também o Enquanto Agonizo, em que na realidade ele segue a saga de uma família para enterrar a mãe, e isso acaba de uma certa forma simbolizando uma típica sociedade norte-americana, e na realidade essa figura dos Paulsen, dos vizinhos, de uma certa forma são uma reatualização da figura do Vernon e da Cora, que são os vizinhos do Enquanto Agonizo, que querem saber o que está acontecendo com a família e tal, e de uma certa forma simbolizam a opinião pública naquela trajetória. Além disso, a gente tem a expressão mais absoluta do espaço íntimo, porque a Patty ela é autobiógrafa, e a autobiografia que ela escreve durante o livro para na realidade cumprir uma tarefa que o psiquiatra dela mandou, é uma biografia que a gente tem expressa, transcrita nas páginas do romance, e vem na linha da escrita patológica, que também já é algo tradicional. Então, a gente tem o Complexo de Portnoy, a gente tem o próprio Lolita, do Nabokov,
Memórias de Adriano, enfim, são textos que o sujeito conta a própria história para tentar se livrar de certos traumas. Isso é uma parte do livro, a autobiografia é chamada Todo Mundo Erra, da parte, então mostra como há uma grande... porque geralmente as leituras desse livro estão enfatizando esse caráter mais público, geracional, né, do trajeto da história americana, mas há também essa contraparte íntima muito importante. Bom, o valor desse romance, na realidade ele está sendo muito superestimado. É um romance bom, é um romance que já tem cenas antológicas. Eu cito uma cena envolvendo a procura de uma aliança, por exemplo, quem lê certamente vai se lembrar, já é uma cena das grandes cenas da literatura norte-americana, mas existem alguns exageros. Esse livro está sendo comparado ao Guerra e Paz, por exemplo. Que primeiro é uma comparação preguiçosa, porque a protagonista cita o Guerra e Paz, inclusive o Guerra e Paz é uma obsessão do Franzen, porque nesse livro aqui, ó, as correções, a Lu vai mostrar, uma das personagens também leu Guerra e Paz do Tolstói, e se for para comparar o Franzen aos russos, eu prefiro comparar a outros russos, como por exemplo o Gogol, por exemplo. Por quê? Porque o Franzen ele tem uma certa obsessão pelo constrangimento que alguns russos carregam, Dostoiévski em alguns textos também. Ele adora colocar os personagens em cenas constrangedoras. A cena da aliança é um exemplo. Aqui tem uma cena envolvendo, nos correções, uma cena envolvendo um salmão que é primorosa nesse sentido, ou seja, aflitivo, né, de criar esse efeito no leitor de aflição pelo personagem, de uma certa forma até entrar na história, o que é bom pra ele, porque a gente esquece de alguns defeitos que o romance pode ter. Vamos falar um pouquinho deles então. O primeiro é a questão da tradução. Isso já foi discutido na Companhia das Letras, a Companhia das Letras até já se pronunciou oficialmente. Quem tem uma mínima base de inglês percebe uma série de problemas envolvendo a tradução desses livros, que obviamente acaba comprometendo a estilística do autor e que já não é favorável. Nos correções, por exemplo, ainda falava ontem isso com a Lu, tem uma cena em que ele diz que os raios eram garfos entrando na salada das árvores. Né? É a pior metáfora do século, isso eu diria. O livro não é o melhor livro do século, mas essa talvez concorra à pior metáfora do século até agora, porque realmente o Franzen, quando ele tenta metaforizar, esse não é o forte dele, quando ele tenta fazer analogias imagéticas principalmente, às vezes ele derrapa feio. Mas eu trouxe aqui porque um dos propósitos do programa é o texto. É justamente, derrubei o nosso pato aqui, decepei o pato, é justamente privilegiar cenas, privilegiar o discurso em si, né, a composição em si. O Franzen ele tem uma técnica muito específica que ele usa à vontade nesses dois romances, que é a questão da subordinação, da coordenação, colocando a frase principal, ou seja, o núcleo da informação, para o fim. Isso não é dele, a gente tem alguns autores, talvez o Proust seja o autor mais radical nesse sentido, o Saramago nos autores mais novos, mas que às vezes permite que ele consiga efeitos muito interessantes no sentido de adiar a ação, no sentido de suspender a ação e inclusive de nos levar a refletir do que é realmente mais importante na hierarquia narrativa e do que é circunstancial, porque isso é um forte do Franzen. Ele é extremamente detalhista e os detalhes que ele cita nas descrições e às vezes até no gestual dos personagens são super importantes, super carregados de valor, como pediria o Lukács lá, né? Como a gente vê no Balzac, por exemplo. E a gente tem uma cena aqui que na realidade é uma morte de uma personagem, em que é um parágrafo só, é curto, mas em que ele diz o seguinte: a mulher que ele amava o amava também, ele tinha certeza disso, mas não sabia de mais nada ao certo àquela altura ou a partir de então. Nunca chegou a saber dos outros fatos vitais. Se ela realmente dirigiu com cuidado, se estava ou não correndo ao transitar pela estrada vicinal que a chuva deixara escorregadia de volta à fazenda, de criação de cabras na manhã seguinte, se estava ou não fazendo cada uma das perigosas curvas fechadas da montanha a uma velocidade excessiva, se um caminhão de carvão tinha surgido de surpresa numa dessas curvas e produzido o efeito que os caminhões de carvão produziam toda semana em outros pontos da Virgínia Ocidental, ou se alguém instalado no banco alto de um 4x4, talvez alguém cujo celeiro tivesse sido pichado com as palavras espaço livre ou câncer no planeta, tinha visto uma jovem de pele escura dirigindo um compacto alugado de fabricação coreana e decidido dar-lhe uma fechada, segui-la de uma distância muito curta, ultrapassá-la quase raspando ou mesmo forçá-la de propósito para fora da pista sem acostamento. Então, ou seja, a informação aqui é isso, forçá-la de propósito para fora da pista sem acostamento.
Mas a hierarquia da frase fica totalmente louca. Primeiro pela condicional, ou seja, ser tudo dado num plano hipotético, como a gente está seguindo o personagem, o amante dela, né, o personagem que nesse momento está tendo um caso amoroso com ela, é super, extremamente angustiante essa condicional, e o Franzen deixa para o fim a informação necessária. Isso causa um efeito muito específico, que é, como eu disse, o efeito suspense, e isso acerta certeiro no leitor a força que esse óbvio tem no romance, porque quem lê o romance vai perceber que isso é uma informação, esse acontecimento é extremamente importante para o rumo que as coisas irão tomar. Então esse foi o trecho escolhido. Eu recomendo, apesar dos pesares, é um autor recomendável. Não é o livro do século. A gente talvez fale de alguns livros aqui nos próximos programas que possam ganhar essa característica, mas tá aí o Jonathan Franzen, já tem um texto disponível no blog. Isso eu ia, só para deixar claro, o Pato Fáustico, né, tá disponível no blog, então só para dar o endereço do blog é www.patofaustico.blogspot.com. E a gente vai, todas essas obras que são discutidas aqui, existe um texto, né, sim, analisando. Por mais ou exemplo, menos hoje a gente falou. vai falar do Liberdade e do João das Fábulas. No final do programa vai estar lá no blog um texto sobre o Liberdade e um texto sobre o João das Fábulas, analisando coisas que a gente falou, obviamente, e outras coisas que não caberiam aqui no programa. E também vão ter outros textos de obras que não vão estar, né, expostas aqui no videocast. As correções do Franco é um texto exemplo, sobre as correções. Né, que foi falado muito rapidamente, mas lá tem um texto só para o romance e as correções. Exatamente. Então tá, então vamos, João? Essa é a nossa primeira leitura, né, a nossa primeira recomendação. Espero que venha outras. Então agora no próximo bloco a gente vai falar sobre a HQ João das Fábulas. Até lá. Então, voltando, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a HQ João das Fábulas, que foi lançada recentemente pela Panini, em 4 volumes, o último volume ainda está nas bancas. E como o próprio nome já anuncia, essa é mais uma história de paródias dos contos de fadas. E que não é algo novo, isso já vem lá do Shrek. O Shrek inaugura uma nova linhagem aí, contemporânea de atualização de fábulas, de leitura de contos infantis. Tá? E aí nessa esteira seguem vários outros filmes, como Deu uma Louca na Chapeuzinho, Enrolado. O próprio João Pé de Feijão vai ter um filme vai ser lançado em julho agora desse ano, enfim. Então esse João aqui das fábulas, ele é um João que pertence a várias fábulas, na verdade, ele é tanto o João do Pé de Feijão, como o João Matador de Gigantes, o João das Lorotas. E esse personagem vai utilizar essas várias histórias em que ele participou para se tornar um magnata do cinema, porque ele acaba contando as suas histórias em Hollywood. E isso causa um certo desconforto, porque o mundo das fábulas tem uma organização própria e não não admite essa esculhambação aí que ele está promovendo, né, de ficar contando essas histórias que seriam proibidas para o grande público. E aí, devido a isso, né, ele sofre uma perseguição, perde tudo, enfim, ele vai acabar num asilo onde existem várias outras fábulas, né, aprisionadas nessa comunidade. E, enfim, as duas primeiras HQs, elas tratam de como ele vai parar nesse lugar e como ele acaba bolando uma fuga, enfim. E aí a gente vê um tratamento com essas outras fábulas que compõem o universo fabular infantil. Já na terceira e na quarta HQ, o João acaba indo parar em Las Vegas. Né? E aí a gente já tem uma outra visão aí já entra um mundo contemporâneo na história, né? O João ele transita pelo que seriam as novas fábulas, né? Então, por exemplo,
há a questão do sujeito sortudo no cassino, por exemplo, que some de repente, sabe? O sujeito que ganha um monte de dinheiro no cassino de repente some. O sujeito que se embebeda, de repente acorda casado em Las Vegas, tem essa cena. No final aparece um personagem que é um blogueiro, que inclusive narra um pouquinho da história, porque a história ela é majoritariamente narrada pelo próprio João, né? Pelo protagonista. Mas entra esse blogueiro que no final consegue uma boneca sexual, né? Então é uma fábula moderna também, um gordinho que consegue de uma certa forma uma escrava, né? Então tudo isso são algumas fábulas também mais contemporâneas que entram principalmente naqueles 2 últimos volumes. Isso é interessante nessa HQ porque ela é narrada em off. Quem narra essa história é o próprio João. E é interessante que o João é um personagem, o João das Lorotas, é um personagem que conta histórias, né? E aqui ele está contando a sua história para os leitores. Sim. E isso reforça uma das principais estratégias de composição, que é a metalinguagem. Porque como ele é um contador de história, ele domina totalmente os artifícios de contar a história. Então ele usa isso a favor dele. Então a cena mais emblemática é aquela em que ele perde a amante dele, e aí ele justifica a continuação de uma vida, né, na farra, né, de uma vida de magnata, dizendo que a página em que ela pedia que caso acontecesse alguma coisa com ela, ele poderia continuar vivendo da mesma forma, foi tirada da edição final, mas ele promete para o encadernado mais adiante, vai ser um encadernado que vai ter essa página. Então, os próprios títulos, né? Então, por exemplo, no primeiro volume aqui, né, já começa o título, né, tipo os romances como Dom Quixote, Pantagruel, no qual o nosso herói recebe a oferta de uma carona, a recusa, mas acaba aceitando mesmo assim, então descobre muitas fábulas novas, incluindo uma que nós já encontramos antes. Então, porque o que importa é como vai ser contado, na realidade, o cara já está, de uma certa forma, liberando a informação. Inclusive, o desenho não é nada assim revolucionário, original. Ele é um traço correto, né? Correto, bem utilizado, né? Mas nada assim... nada fora do normal. A ênfase maior está justamente na figura do herói. Ele é retratado com trejeitos, com maneirismo, né, com posições um tanto quanto inesperadas, porque também isso, de uma certa forma, acaba, por exemplo, a primeira queda dele, que acontece de maneira bem esquisita, porque na verdade isso combina com o próprio personagem, que é um personagem manhoso, é um personagem cheio de subterfúgios, é um personagem que tem várias personalidades, ele é um matador de gigantes, mas ele também é o João das Lorotas, então de uma certa forma a maneira como ele é desenhado é bem interessante. O resto são bons, a angulação é certeira, então por exemplo tem um quadrinho que ele conhece a Senhorita Wagner, que é um quadro em que de uma certa forma a sorte dele vai mudar, então o quadro tem um ângulo convexo, a gente percebe as coisas como se estivesse numa lente convexa, tem um quadro em que ele entra há uma confusão entre ele e um advogado, então no quadro ao lado a gente tem um espaço específico para um quadro, no outro já são 4 quadros em que há discussão, então ele é todo correto nesse sentido, ele usa a gramática da HQ de maneira muito inteligente, né? Logo no início aqui, quando ele é retratado como maioral, então a gente tem aquelas coisas que é da cartilha, né? O ângulo de baixo para cima, né? Pegando o herói, porque o sujeito não é impostado, o sujeito é maior que os demais, né? Então, nesse sentido, ela é super correta. Assim. Tem outro... Porque o vilão da história seria um personagem chamado Revisor, que é esse personagem que tenta aprisionar esses contos de fadas nesse asilo. E, bom, o João, ele está contando dentro da história dele, ele acaba contando, em determinada situação, ele se vê forçado a contar um conto que aconteceu com ele. Então, a gente vê que há uma utilização diferente da quadrinização. Quando aparece o revisor é esse personagem. E aqui a gente tem o João contando com seus quadros Possessor Mirabolante, Fantástico. Uma estilística apropriada, e aqui já muda. E aqui uma quadrinização toda organizada e tal, como do senhor revisor tentando explicar e dar um pouco de ordem ao caos que é a história do João. Sim, e esse caráter paródico que ela traz é atenuado, porque na realidade é uma paródia inversa, porque retoma a temática original, porque, para quem não sabe, no primeiro João e Maria, por exemplo, as crianças jogam a bruxa no forno, tostam a bruxa no forno, então são histórias que carregam uma certa violência. Chapeuzinho Vermelho é extremamente erótico,
Então ele, de uma certa forma, ele traz isso de volta. Assim. O João ele é um personagem super galanteador, é um personagem que... As personagens, por exemplo, a Caixinhos de Ouro, a Branca de Neve, são personagens... Alice. Personagens que têm essa característica da sensualidade muito explorada. Então ele também resgata esse link. E isso incomoda um pouco o revisor também. O revisor diz um momento que é castrar o João, porque ele a sua trajetória está envolvendo muita violência, muita pornografia quase, então há essa retaliação, né? Eu acho que do João é... Eu acho que é uma manga que vale a pena ser lida, ser vista, uma história nova, enfim, mas que vale a pena. Principalmente para os nossos colegas professores, que às vezes não sabem maneiras novas de abordar temas literários, né? Então, pô, tá aqui tem um monte de histórias, sabe? Não precisa nem tratar todas, pode pegar a primeira e a segunda, que é uma história fechada, em que ele resgata uma série de coisas, super bom para começar, nem que seja como um aperitivo para pro prato principal. O João das Fábulas vem bem. Então, nosso primeiro programa, acho que era isso aí. Lembrando que vai ter texto no blog acerca do João das Fábulas, com coisas que a gente disse aqui, coisas novas, né? Há conteúdo exclusivo tanto no videocast quanto nos textos do blog. O Liberdade vai estar lá com texto. E as correções também vai ter um texto, apesar de não ter falado aqui. E você comente lá, dê a sua opinião, fale... vote a gente falou aqui da pior metáfora aqui do Franzen. Se você tem uma metáfora pior que a que eu falei, põe lá no blog. Enfim, participe, que a nossa ideia é continuar ativo, né? Exatamente. E eventualmente vão surgir, também acompanhe o blog, porque vão surgir outros textos de outras obras até o próximo videocast. Então era isso, tchau, tchau. Até a próxima. Até mais.